técnicos por causa do som. Eu gostava de saber se quem está assim mais lá ao fundo se me ouve. Bem? Então, estamos bem sem micro? Ótimo. Em primeiro lugar, vamos acender as luzes para ver as vossas carinhas e vocês a minha. Muito bom dia, sejam muito bem-vindos. Está cá alguém pela primeira vez nesta casa? Ótimo. Então, estamos disponíveis depois, no fim, se quiserem algum esclarecimento ou simplesmente falarem connosco. Bom, então, muito obrigada. Estamos muito alegres por terem aceitado este desafio e vamos dar início, então, aos nossos trabalhos de hoje, que é um tema maravilhoso. Achamos a luz, não é? Vamos começar então por ler uma mensagem. Preferem a luz acesa ou apagada? Assim? Apagada. Ali quem manda é o técnico, acesa. Assim? Assim. Peço desculpa. Sempre que não ouçam por algum motivo, não é? Até porque isto atrapalha um bocadinho, eu agradeço que levantem a mão e que me digam. Então a mensagem que trazemos para hoje, a mensagem de abertura, chama-se Anjos Guardiães e é uma mensagem de Joana de Ângeles, psicografada de Divaldo Franco. Os anjos guardiães são embaixadores de Deus, mantendo acesa a chama da fé nos corações e auxiliando os enfraquecidos na luta terrestre. Quais estrelas formosas, iluminam as noites das almas e atendem-lhes as necessidades com unção e devotamento inigualáveis. Perseveram ao lado dos seus tutelados em toda a circunstância, jamais se impacientando ou os abandonando, mesmo quando eles, em desequilíbrio, vociferam e atiram-se aos despenhadeiros da alucinação. Vigilantes, utilizam-se de cada ensejo para instruir e educar, orientando com segurança na marcha da ascensão. Envolvem os pupilos em ternura incomum, mas não anuem nos seus erros, admoestando com severidade, quando necessário, a fim de lhes criarem hábitos saudáveis e conduta moral correta. São sábios e evoluídos, encontrando-se em perfeita sintonia com o pensamento divino que buscam transmitir, de modo que as criaturas se integrem psiquicamente na harmonia geral que vige no cosmos. Trabalham infatigavelmente pelo bem, no qual confiam com absoluta fidelidade, infundindo coragem àqueles que protegem, mantendo a assistência em qualquer circunstância, na glória ou no fracasso, nos momentos de elevação moral e naqueles outros de perturbação e vulgaridade. Nunca censuram, porque a sua é a missão de edificar as almas no amor, preservando o livre-arbítrio de cada uma, levantando-as após a queda e permanecendo leais até que alcancem a meta da sua evolução. Os anjos guardiães são lições vivas de amor, que nunca se cansam, porquanto aplicam milénios do tempo terrestre, auxiliando aqueles que lhes são confiados, sem se imporem
nem lhes entorpecerem a liberdade de escolha. Constituem a casta dos espíritos nobres que cooperam para o progresso da humanidade e da Terra, trabalhando com afinco para alcançar as metas que anelam. Cada criatura no mundo encontra-se vinculada a um anjo guardião, em quem pode e deve buscar inspiração, auscultando-o e deixando-se por ele conduzir em nome da consciência cósmica. Tem cuidado para que não te afastes psiquicamente do teu anjo guardião. Ele jamais se aparta do seu protegido, mas este, por presunção ou ignorância, rompe os laços de ligação emocional e mental, debandando da rota libertadora. Quando erres e experimentes a solidão, refaz o passo e busca-o pelo pensamento em oração, partindo de imediato para a ação edificante. Quando alcances as comiadas do êxito, recorda-o, feliz com o teu sucesso. No entanto, preservando-te do orgulho, dos perigos, das facilidades terrestres. Na enfermidade, procura ouvi-lo interiormente, sugerindo-te bom ânimo e equilíbrio. Na saúde, mantém o intercâmbio, canalizando tuas forças para as atividades enobrecedoras. Muitas vezes sentirás a tentação de desvaiar, mudando de rumo. Mantém-te atento e supera a maléfica inspiração. O teu anjo guardião não poderá impedir que os espíritos perturbadores se acerquem de ti, especialmente se atraídos pelos teus pensamentos e pelos teus atos, em razão do teu passado ou invejando as tuas realizações. Todavia te induzirão ao amor, a fim de que te leves e os ajudes, afastando-os do mal em que se comprazem. O teu anjo guardião é teu mestre e amigo mais próximo. Emana-te a ele. Entre eles, os anjos guardiães e Deus, encontra-se Jesus, o guia perfeito da humanidade. Medita nas suas lições e busca seguir-lhes as diretrizes, a fim de que o teu anjo guardião te conduza ao aprisco que Jesus levará ao Pai amoroso. Neste conjunto de pensamentos, neste texto, faz, de facto, referência a tudo aquilo que é importante nós refletirmos, meditarmos e sabermos sobre o nosso anjo guardião e sobre as equipas de espíritos protetores que todos nós temos. É uma notícia fantástica, maravilhosa, que temos para vos dar hoje. E é sobre esse tema que vamos refletir um pouco. Mas antes disso, vamos então. Posso fechar o livro? Vamos então fechar os nossos olhos, respirar profundamente, deitar cá para fora todos aqueles pensamentos e sentimentos que nos atrapalham, que estão relacionados com as nossas vidas lá fora. E vamos deixar que este momento seja só nosso. Só nosso. Para que possamos refletir sobre a vida maior, sobre os nossos objetivos,
nesta vida, sobre os caminhos que temos percorrido. E para isso, vamos elevar o nosso pensamento até aos altos planos da vida. E vamos unir-nos em pensamento, tendo em nossa tela mental a figura do nosso querido e amado Mestre, Jesus. Agradecemos a Deus Pai, nosso Criador, Criador do Universo, esta oportunidade maravilhosa da vida. E confrontamos-nos interiormente a melhorar, a não desperdiçar com o ruído exterior os momentos que nos foram concedidos como espíritos para viver aqui na Terra. Aproveitemos também, meus caros amigos, para pedir ao nosso Pai por todos aqueles que sofrem nos dois planos da vida. Aqueles que vivem na ignorância, aqueles a quem ainda não chegou a mensagem de Jesus. Mensagem de amor. Do amor universal que emana diretamente de Deus, Criador do Universo. E assim, imbuídos destas boas vibrações, agradecemos também aos Espíritos benfeitores, aos Espíritos benfeitores desta casa que nos acolhe e que envolve com tanto amor e carinho todos aqueles que aqui correm, necessitando de auxílio, de uma palavra consoladora. Agradecemos ao Pai, ao nosso Mestre, e pedimos-lhe que fique connosco em todas as horas da nossa vida, que nos oriente, que nos guie no caminho do bem, que nos leva à felicidade eterna, perto do nosso Pai. Graças vos damos por tudo, Senhor. Muito obrigada. O nosso tema de hoje, que fala, como eu disse no início, sobre os anjos da guarda, os espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Este tema é transversal a todos os livros da doutrina que Allan Kardec fala. E vamos falar, então, dizia eu, dos anjos da guarda, de acordo com as questões 496 a 500, que fazem parte da segunda parte do capítulo 9 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal.
tema começa um bocadinho mais atrás, mas já passaram alguns meses e então vamos só dar aqui algumas noções daquilo que foi falado antes. Quem é o anjo da guarda? O anjo da guarda é um espírito superior, como dizia Joana de Ângeles, que nos orienta e que nos guia. Foi designado por Deus sob a égide de Jesus. E este espírito superior acompanha-nos toda a nossa vida, desde o nascimento até o desencarne. É um espírito bom, é um espírito que está próximo de nós, que tem afinidade connosco e que está sempre pronto a auxiliar. E além deste anjo da guarda, temos ainda também, vejam só a sorte que temos, que não contentes com isso, ainda temos um grupo de espíritos que nos são mais próximos, que são a tal equipa de espíritos protetores e que é formada por indivíduos, criaturas que nos foram próximas, que foram nossos familiares. Alguns deles até, não nesta vida, mas em vidas passadas, estiveram muito próximos de nós, portanto conhecem-nos muito bem, fazem parte da nossa família. E por isso também estão e fazem parte dessa equipa que nos orienta e que nos intui em todos os momentos da nossa vida. E eles ficam felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Portanto, o que nós temos mesmo é que estar sempre atentos às intuições, aos pensamentos que eles nos dão, que eles fazem com que nós tenhamos, porque a comunicação dos espíritos é realmente uma comunicação diferente, não é? Nós sentimos as vibrações e de acordo com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com os nossos comportamentos, nós afinizamos-nos mais com um determinado grupo de espíritos. E como sabem, existem, ao mesmo tempo que existe uma falange, uma enorme quantidade de espíritos bons, que Allan Kardec até faz uma classificação em várias ordens, que vão desde os espíritos mais primitivos até aos anjos. Assim também há espíritos menos desenvolvidos, não é? Espíritos que pertencem àquilo que nós costumamos designar pelas trevas. Mas ninguém é inteiramente mau e Deus, na sua infinita bondade, não iria certamente criar espíritos para serem maus e para sofrerem. Portanto, isso, com os conhecimentos que nós já temos, é fácil de acreditarmos nisso. Portanto, os espíritos inferiores são apenas espíritos ignorantes que ainda não tiveram a oportunidade de obter conhecimento. Portanto, o dia chegará em que também eles, quando assim o quiserem, terão a oportunidade de evoluir e deixarão então de pertencer a essas hordes de espíritos inferiores. Isto também para vos levar ao conceito de que muitas vezes há de que se existe um espírito bom, se existe um espírito que é o nosso anjo da guarda, também existe um espírito mau que anda permanentemente ali a aborrecer-nos e a chatear-nos e a picar-nos. Isso não é verdade. De facto, não existe nenhum gênio mau. Nós é que, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, quando nós nos afastamos do caminho do bem,
obviamente, aquilo que nós vamos encontrar é problemas, não é? Afastamos-nos daquilo, dos desígnios, dos nossos... afastamos-nos, sobretudo, daquilo que os nossos benfeitores espirituais, o nosso grupo, a nossa equipa de espíritos protetores nos intui. E nós somos rebeldes e dizemos, não é nada disso, eu quero é ir por ali. E às vezes vamos pelo caminho errado. E então abrimos as portas para que os espíritos inferiores, que são espíritos sedutores e que andam permanentemente à nossa volta, então, se temos essas brechas, se pensamos assim, afinizamos mais com eles e eles todos contentes, venham ter connosco e então influenciamos. E como eu disse, eles são sedutores e, portanto, é mais fácil, digamos assim, ouvir aquilo que eles têm para nos dizer. E então, meus amigos, o mau gênio somos nós próprios. Porque somos nós os causadores da nossa infelicidade e das nossas misérias, dos nossos sofrimentos. E isso é uma mensagem fundamental ao analisarmos estas questões que Allan Kardec faz aos espíritos. Há alguma dúvida? Então a ideia com que ficaram, que é certa, é que os anjos da guarda são para connosco assim uma espécie de pais, como nós somos com os nossos filhos, não é? E se pensarem, qual é que é aquela que é a educação perfeita? Perfeita é possível, porque nada é perfeito, mas qual é a educação melhor? É aquela em que nós vamos e tiramos as pedras todas do caminho para os meninos não se magoarem, não caírem ao chão, não terem problemas na vida deles? Ou não será melhor transmitir-lhes valores morais e éticos para que eles então se possam posicionar de maneira a, antes de atuarem, não é? Poderem refletir e perceber de facto qual é o caminho do bem, o caminho da verdade. Não é? Bom, então, vamos continuar. Levar-nos-ia longe estas reflexões, mas isso faz parte do estudo do grupo de família. Ora, então, a primeira questão que trazemos hoje sobre este assunto, a primeira questão é 496, em que Kardec pergunta aos espíritos: o espírito que abandona o seu protegido, que deixa de lhe fazer bem, pode fazer mal? E os espíritos respondem: os bons espíritos nunca fazem mal. Deixam que o façam aqueles que lhes tomam o lugar. Costumais então lançar à conta da sorte as desgraças que vos acabrunham, quando só as sofreis por culpa vossa. Ora, está aqui bem explicado que os bons espíritos nunca fazem mal. E porquê? Qual é a lei do universo? Qual é a lei universal? É o amor. E, portanto, se eles são bons espíritos, se eles são espíritos superiores, eles nunca poderão fazer o mal. O mal não existe. Parece que, efetivamente, o mal mas é mais barulhento, mais exuberante. E nós, quando abrimos todos os dias os noticiários, ouvimos falar do mal daqui, lá, né? E do bem. O bem é silencioso, mas o bem trabalha com Jesus. E, portanto, assim sendo, os bons espíritos nunca nos poderiam fazer mal.
Agora, o que eles fazem é, se nós não ouvirmos as recomendações e as orientações que eles nos dão, eles afastam-se. Não é? Afastam-se. Ficam à espera que sejamos nós a mudar as nossas atitudes. Porque se assim não fosse, nós não aprendíamos. Eles estavam ali sempre a dizer, faz isto, faz aquilo, vai por este lado, e nós pura e simplesmente e comodamente nos deixávamos levar até sem pensar. E isso significa que nós não pensávamos, deixávamos-nos ir e, portanto, se nos aparecesse uma outra oportunidade ou uma outra circunstância, melhor dizendo, nós iríamos outra vez cair no mesmo erro. Não aprendíamos. E qual é o objetivo de nós estarmos aqui encarnados na Terra? É exatamente aprendermos, é melhorarmos, é aprimorarmos-nos. E, portanto, os nossos anjos da guarda, os nossos anjos protetores, têm essa missão, mas não nos impõem nada. E aqui continua a justiça de Deus a fazer sentir, que é o nosso livre-arbítrio. Portanto, nós, ou no nosso dia-a-dia, quando estamos mais calmos, quando refletimos, ou durante a noite, somos intuídos com os pensamentos dos nossos anjos da guarda, dos nossos protetores. Mas, efetivamente, a última decisão é nossa. Se vamos por este caminho ou se vamos por aquele, somos nós que decidimos. Mas também temos a responsabilidade das consequências das nossas decisões. E os nossos anjos da guarda ficam lá, sossegadinhos, mas sempre atentos. E então, e depois ainda por cima diz aqui, costumais então lançar à conta da sorte as desgraças que vos acabrunham, quando só as sofreis por vossa culpa. Portanto, não vale a pena dizer que temos azar na vida. Já nesta fase de conhecimento que temos, não podemos falar assim, nem nenhum de nós fala, pois não? Não é azar. É a nossa responsabilidade. Foram as nossas escolhas. E, portanto, temos que ter a consequência daquilo que escolhemos. Então, o anjo da guarda de Antonalné, que maravilhoso, não é? Nunca estamos sós. Questão 497. Pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? Vejam só. Este é o pensamento de Allan Kardec para deixar sempre tudo muito claro. Portanto, primeiro, ele questiona se o anjo da guarda nos pode abandonar. E agora diz que se nos pode deixar, se nos abandona e se nos deixa à mercê dos espíritos inferiores. Resposta dos espíritos. Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Isto é a eterna guerra entre o bem e o mal. Certo? E quem vence? O bem. Sempre. Sempre o bem. Lá está. O mal é que é mais barulhento, faz mais alarido, mostra-se mais. O bem é silencioso. Agora continua. Mas se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. O protegido dará toda a força ao seu protetor. Portanto, nós, se nos encontrarmos numa situação difícil, se tivermos o laio de consciência que fomos pelo caminho errado, perdão, e se orarmos com sinceridade ao nosso anjo da guarda, ele vai certamente, rapidamente, correr para nós
e bater à porta do nosso coração e dizer: eu estou aqui. E vai-nos ajudar e vai-nos auxiliar, se nós efetivamente fizermos esse caminho do arrependimento e da vontade de mudar. Perdão. Pode acontecer que o bom espírito, entretanto, encontre a luz uma boa vontade a ser auxiliada. Obviamente que, se nós seguimos um caminho errado, se ele é um espírito superior, temos aquele trabalho. Ele não está de braços cruzados só para tratar de nós, não é? E ainda por cima, se nós seguimos caminhos que não são aqueles que ele nos recomenda, se ele encontra outra alma que precisa de auxílio ou é chamado para outro serviço, ele irá. Mas vão ver, ele está sempre presente. E, portanto, ele faz isso, ele, anjo da guarda, faz isso, enquanto aguarda o momento de voltar ao seu protegido. Portanto, ele está sempre lá, ele só está à espera que o chamemos. E, entretanto, faz outras coisas, mas não é isso que nós fazemos também? Andamos sempre atrás dos nossos filhos? Não. Mas sempre que eles nos procuram, nós vamos. Isso também acontece, por exemplo, com os nossos amigos que nos são muito próximos, que nós de vez em quando, mesmo sem eles nos chamarem, nós sentimos que eles têm alguma necessidade e vamos, telefonamos, aparecemos. Há muitos estudos feitos sobre irmãos gêmeos que são depois separados à nascença e vivem até em países diferentes e, no entanto, mantêm uma ligação enorme. E sempre que um precisa, o outro parece que está de tal maneira sintonizado que imediatamente telefona, aparece, sente, pelo menos, que o outro gêmeo precisa de auxílio. Passemos para a questão 498. Será por não poder lutar contra espíritos maléficos que um espírito protetor deixa que o seu protegido se transvie na vida? Ou seja, eu até vou ler outra vez, será que por não poder lutar contra espíritos maléficos que um espírito protetor deixa que o seu protegido se transvie na vida? Ou seja, será que os nossos anjos da guarda são fracos? Vejamos a resposta dos espíritos. Não é porque não possa, é porque não quer. E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Assiste-o sempre com os seus conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos que lhe inspira, mas que infelizmente nem sempre são ouvidos. Portanto, o que é que acontece aqui? O que é que isto quer dizer? Vamos refletir. Se nós vivemos na Terra, é porque precisamos. Não é? E a Terra é um mundo de provas e de expiações. E no estadio, digamos assim, em que nós nos encontramos, nós evoluímos à custa daquilo que aprendemos com o sofrimento e com a dor. É a dor e o sofrimento que nos abana, que faz com que nós mudemos os nossos comportamentos, as nossas atitudes, os nossos sentimentos. Porque se não fosse isso, nós continuávamos naquele dia-a-dia, naquela rotina, que é uma rotina, nem vivemos mal, nem vivemos bem, deixamos-nos isso. Não é? Mas de repente vem assim uma adversidade qualquer na vida e faz-nos pensar e faz-nos parar para pensar. E então é só assim.
nesta fase em que estamos, que aprendemos. Outras fases virão, em que nós já não vamos precisar dessa dor e desse sofrimento para refletir e mudar os nossos comportamentos. E continua a resposta do Espírito. A fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do facto de não opor-lhes resistência. Portanto, nada de queixumas de que são os nossos companheiros, são os maus espíritos. Porque a responsabilidade é nossa. Porque o tipo de pensamentos que nós temos são pensamentos de vaidade, de orgulho, e essa falta de vigilância que nós temos sobre os nossos pensamentos é que abre as tais brechas para que os espíritos inferiores tomem conta da nossa existência, tomem conta da nossa alma e sejam eles permanentemente dentro da nossa cabeça a orientar os nossos pensamentos e os nossos comportamentos. É o tal mau gênio que somos nós próprios os responsáveis porque nos aconteça este tipo diria que este tipo de afinidade, não é? Nós, os espíritos afins, infelizmente, se nós tivermos a tal falta como diz aqui, de vigilância, a tal negligência, são muito mais fortes porque influenciam e não querem nada saber do nosso livre-arbítrio. Eles estão interessados em levar-nos para o lado deles. Não são respeitadores como os espíritos superiores, que por algum motivo então passemos à questão 499, em que nos diz assim: o espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Portanto, isto é uma permanência constante, o que o Allan Kardec está a questionar. Ele está sempre ao nosso lado, o anjo da guarda, os anjos guardiães, e a resposta dos espíritos. Há circunstâncias em que não é necessário esteja o espírito protetor junto do seu protegido. Não diz quais, mas diz que há circunstâncias. Então agora nós pensemos até no desenvolvimento da ciência e da tecnologia que temos tido ultimamente aqui na Terra. E vejamos que realmente nestes últimos tempos a comunicação, até entre nós que somos espíritos, mas que estamos encarnados, a comunicação tem mudado extraordinariamente. Nós conseguimos, através de um aparelhinho, de um computador, de um telemóvel, falar com outros entes que nos estão próximos, com os nossos familiares, através daquelas plataformas da internet, que já todos ouviram falar, do videoconferências, pelo Zoom, pelo Skype. Nós conseguimos falar pelo telemóvel para pessoas que estão do outro lado do mundo. Portanto, vejam o progresso que tem havido aqui na Terra. E isso o que tem influenciado as nossas relações humanas. Ora, nós sabemos que estamos a anos de distância do desenvolvimento tecnológico na espiritualidade. E um dos exemplos que temos são os livros da coleção do André Luiz, que nos fala sobre a vida, nas colónias espirituais e nos relata a vida que lá se passa. E então temos realmente relatos de situações que nós aqui nem sequer imaginamos, não é? Que exista. Alguém já leu o livro O Nosso Lar? Aquele aerobus que anda ali
acima da terra que desliza e tal. Não temos nada disso, não é? Isto passou-se em 1946, portanto, eles falavam desse aerobus de uma forma como se isso fosse comum. Para nós não temos nada disso. E com o que é que eu quero chegar com esta conversa? Quero-vos chamar a atenção para as formas de comunicação. Portanto, nós comunicamos com o nosso espírito protetor através do pensamento, mas isso é apenas uma das formas que nós conhecemos, não é? Pode haver outras formas de comunicação que nós ainda nem sequer imaginamos. E que, de facto, o espírito aparece sempre que nós precisamos. Já vimos todos que sim. A forma que nós conhecemos de comunicar com ele é o pensamento? É. Mas também haverá outras formas, como, por exemplo, a oração. Nós devemos ser gratos e devemos todos os dias orar ao nosso anjo da guarda. Um minuto. Pedindo-lhes a sua proteção, pedindo força e coragem para atravessar as adversidades da vida. Ele ficará muito feliz por lhe lembrarmos dele. E chegamos à pergunta número 500. Allan Kardec pergunta: chegará um tempo em que o espírito deixe de precisar de anjos guardiães? E a resposta do espírito é sim, quando ele atinge o ponto de guiar-se a si mesmo, como sucede ao estudante, para o qual o momento chega em que não precisa mais de mestre. E depois diz: isso, porém, não se dá na Terra. Ou seja, o exemplo é ótimo. Um estudante entra numa escola, vai aumentando o seu grau de escolaridade, até que chega a um ponto, tem a sua licenciatura e vem para cá para fora, não é? Para o mundo, e começa a ensinar. Portanto, passa de estudante a professor. Isso é uma situação vulgar. E porquê é que isso acontece? Porque tem um papel na mão que lhe permite e que, depois de vários exames, chegaram à conclusão que este senhor ou esta senhora está pronto para seguir o seu caminho. Espiritualmente, isso também acontece. Portanto, nós vamos nos libertando à medida que vamos aprendendo e que vamos dando provas de que de facto aprendemos, que de facto estamos a evoluir. Isso é uma situação que se vai dando de uma forma lenta, ao longo de várias encarnações e, portanto, o Espírito avisou-nos já, sim, vão certamente chegar a esse ponto, mas não é já. Não é na Terra. Nós somos todos criados espíritos simples, ignorantes, vamos passando por todas aquelas fases até chegarmos, de facto, aos espíritos iluminados de luz, angelicais, àqueles espíritos que estão próximos de Deus, já, que vivem na felicidade eterna. E esses já não precisam de anjos guardiães para os orientar. Mas isso também não se dá na Terra. Isso obriga ao nosso comprometimento para chegarmos a esse ponto. Temos, de facto, que nos comprometer a melhorarmos, para atingirmos esse objetivo maravilhoso, consolador. E, para terminar, gostávamos que, em conjunto, lêssemos esta prece que trazemos hoje aqui e que faz parte das preces que estão no Evangelho
coletânea de preces aos anjos guardiães. Espíritos bem-amados, anjos guardiães, que com a permissão de Deus, pela sua infinita misericórdia, velais sobre os homens. Sede nossos protetores nas provas da vida terrena. Dai-nos força, coragem e resignação. Inspirai-nos tudo o que é bom. Detende-nos do declive do mal. Que a vossa bondosa influência nos penetre a alma. Fazei sintamos que um amigo devotado está ao nosso lado, que vê os nossos sofrimentos e partilha as nossas alegrias. E tu, meu bom anjo, não me abandones. Necessito de toda a tua proteção para suportar com fé e amor as provas que traz a Deus enviar. E depois, era isto que trazíamos para conversar e para refletir hoje. Se tiverem alguma dúvida, se quiserem acrescentar alguma história, algum comentário. Não? Bom, então vamos dar por encerrados os trabalhos de hoje e vamos fazer a prece final. Querido Mestre, envolvidos por estas vibrações, envolvidos pelo teu amor, pela tua luz, agradecemos uma vez mais estarmos juntos de novo para refletir nestas coisas da espiritualidade. No consolo que nos trazes, no amor com que nos envolves, das mensagens que nos deixaste. Vemos em todas elas a tua bondade infinita, a tua vontade de que melhoremos, de que nos aproximemos do Pai e mostra-nos, Senhor, ainda que seja lá longe, o objetivo das nossas vidas, a nossa felicidade, a plenitude, a paz e a harmonia que estão ali à nossa espera. Ensinaste-nos o caminho, Senhor. Comprometemos-nos a seguir o teu caminho, o teu exemplo, o teu modelo. E queremos, Senhor, queremos que com a tua proteção e amparo somos capazes de o atingir.
Fica connosco, doce Mestre, auxilia-nos em todas as horas da nossa vida. Queremos agradecer também aos nossos espíritos guardiães, aos nossos espíritos protetores, que tanto se esforçam para que nós não nos desviemos do caminho do bem, que nos leva à paz, à serenidade, à felicidade eterna. Agradecemos a oportunidade, Senhor. Gratos vos estamos por tudo. E do coração aberto, cheios do teu amor, agradecemos uma vez mais a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, nosso Modelo, aos benfeitores espirituais, aos benfeitores desta casa, que nos acolhe, que nos ampara. E hoje agradecemos em especial ao nosso anjo da guarda. Muito obrigada. Que assim seja.